Passamos então ao quadro Panorama Bíblico. Temos então aqui a pergunta NQI Mulher. A nossa consulente, ouvinte, não quer se identificar, mas mandou aqui pelo WhatsApp a sua pergunta. Pastor, todos os pecados serão perdoados? Sim, o Senhor, para aqueles que creem no seu nome, tem os seus pecados perdoados. Palavra de Deus que diz que Deus não lança em conta o tempo da nossa ignorância com relação às coisas de Deus. Mas quando confessamos o Senhor Jesus Cristo, logo o Senhor lança os nossos pecados no fundo do mar. E dessa maneira, nossos pecados, eles são perdoados pela obra, não porque somos melhores do que os outros, mas pela obra que Cristo realiza e realizou lá na cruz do Calvário. O seu sangue é suficiente para perdoar todos os pecados, desde que a pessoa reconheça a pessoa do Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Pastor, os pecados são também diferentes, né? Existem pecados que a pessoa traz prejuízo para si mesmo, mas existem pecados que eles acabam fazendo mal, trazendo prejuízos para outras pessoas. É a comparação assim muito simplória de se contar uma mentira, que é pecado, como se cometer um homicídio, que é atentar contra a vida de outra pessoa. Então percebe-se aí que os dois são pecados, mas são pecados diferentes, pastor. Existem pecados que são mais graves e outros menos graves, pastor? Exatamente. Podemos ver que Deus perdoa um pecado, como o irmão citou, de um homicídio, mas a pessoa tem que cumprir a sua pena aqui na nossa sociedade. Isso não quer dizer que ela recebeu a Cristo e ela está isenta da condenação aqui pelos homens. Ela tem que cumprir com aquilo que ela prejudicou outra pessoa e a pena deve ser cumprida de acordo com a lei dos homens. Mas para Deus, essa pessoa é perdoada desde o momento em que aceita o Senhor Jesus Cristo, fazendo isso com sinceridade de coração. Então o arrependimento, ele dá espaço ao perdão de Deus, então, pastor? Exatamente, né? Não um arrependimento que às vezes nós sabemos que, principalmente, infelizmente, nas cadeias, né, a pessoa sabe que existe uma espécie de uma fama da pessoa ser evangélica e assim ela tenta pegar esse rótulo para ter um bom exemplo para as autoridades. Infelizmente, nós vemos casos que são reincidentes e são pessoas que praticam novamente o mal. Isso mostra que não houve uma conversão sincera. Mas para aqueles que têm uma conversão sincera, essas pessoas diante do Senhor, elas estão perdoadas, isentas dessa culpa, né? Mas devem cumprir a sua pena, sem reclamar, né? Muito bem, o senhor falou sobre um caso de uma pessoa que cometeu um homicídio, pelas nossas leis aqui, ela é punida, ela é presa. Agora, pastor, e com relação ao inferno? As pessoas aqui nesta vida que não receberam a Cristo como Senhor e Salvador, elas vêm a morrer e vão então para um lugar que não é o céu, é um lugar de tormento, de sofrimento,
destinado a todos aqueles que não creem, que não aceitam a Cristo como Senhor e Salvador. Muito bem, pastor, neste local, neste lugar terrível que é o inferno, que é um lugar real, que a Bíblia nos fala aqui com fartura de versículos, haverá um grau de punição neste lugar? Vai haver diferenciação ali de punição, pastor? Como hoje na nossa lei existe, né? Quem comete um delito, roubou uma lata de ervilhas no mercado, não vai sofrer a mesma pena de alguém que atentou contra a vida de outra pessoa. Estou dando um exemplo aqui muito simples, mas no inferno haverá também graus de punição, pastor? É o que podemos deduzir com relação às palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, né? O exemplo de Lucas 20, quando ele fala dos escribas, no seu verso 45, ele diz assim no verso 46, guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. E daí o Senhor dá a sentença para eles, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Aqui podemos deduzir graus, né, de situação num estágio já final do inferno, onde essas pessoas vão receber maior rigor, porque eram pessoas que tinham um determinado conhecimento religioso, não tiveram um comportamento de mudança, de transformação, e ainda assim usufruíram dessa posição, aproveitando de pessoas mais simples, como as viúvas, né? E fazendo largas orações, esses receberão maior condenação. E também o texto que nos fala a respeito das chamadas cidades impenitentes, que está em Mateus capítulo 11, né? A partir do verso 20, o Senhor fala a respeito de Corazim, Betsaida, Cafarnaum, que eram cidades que ficavam ali no lago de Genezaré, onde o Senhor foi criado, na Galiléia dos gentios, e o Senhor operou muitos milagres ali. E o Senhor fez uma comparação com Tiro e Sidom, que eram cidades que ficavam mais na direção da Líbia, do Líbano, e essas cidades não viram tantos milagres. Então o Senhor está dizendo que para essas cidades onde foram feitos vários prodígios, serão mais cobrados, terão graus diferenciados na cobrança, porque não acreditaram, não deram o coração para as coisas de Deus. Daí nós podemos deduzir também casos de filhos de crentes, né? Tiveram uma oportunidade, tendo uma oportunidade tão grandiosa, verem seus pais diariamente, ou no caso, aos domingos, indo na igreja, e esses filhos não estão nem aí, né? Quando chegam a uma idade madura, têm as suas próprias vidas, e tiveram a oportunidade, quando crianças, de seguirem os mesmos passos, mas desvirtuam, diferentemente daqueles que não tiveram pais que são crentes, mas, independente disso, procuraram ter um conhecimento da verdade. Pastor, o texto aqui de Tiago 3:1 diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, nós entendemos, por esse exemplo que o senhor tem citado,
dessas cidades chamadas impenitentes, que receberam ali uma maior revelação, vendo os milagres, o poder do Senhor Jesus, mas o rejeitaram como Senhor e Salvador. E também agora a questão desses entes queridos que estão ali em família, somente os filhos que têm essa vivência, sabendo da verdade, eles também acabam se afastando, né, se omitindo de responsabilidade para com Cristo e vão viver a sua vida. Então, para eles, vai ter também uma exigência, um rigor maior. Agora, o texto aqui está falando de mestres, pastor. Isso vai acontecer também com relação à liderança da igreja, esses dons que Deus deu, pastores, presbíteros, evangelistas, né, os diáconos. Para esses também vai haver uma certa diferenciação, pastor, porque Tiago está dizendo que, sabendo que receberemos mais duro juízo, quer dizer, a quem mais for dado, mais vai ser requerido, pastor. É o que o Senhor também fala a respeito dos escândalos, né? É mister que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem o escândalo vem. Então, um líder, um pastor, ele tem a oportunidade de se inteirar na palavra do Senhor. Ele é um paradigma, vamos assim dizer, uma referência para a vida de muitos. E quando ele erra, ele vai ocasionar uma espécie de frustração na vida de muitas pessoas. Então, o erro dele é muito mais danoso do que o reino de um cristão comum, podemos assim dizer, porque ele teve uma proximidade e uma realidade muito mais íntimas das coisas de Deus. Como agora ele apostatando, com certeza o grau de julgamento dele será muito maior. E isso nos faz lembrar também de Mateus 13, sobre várias parábolas que o Senhor Jesus propôs, e entre elas a do trigo e a do joio, não é? E ali, quando se percebeu que o inimigo, à noite, foi lá e plantou o joio no meio do trigo, os empregados perguntaram ao seu senhor: quer que vamos lá e a gente retire esse joio? Não, deixa. Lá na colheita eles vão ser separados. O joio vai para o fogo e o trigo vai para o celeiro, dando uma referência aqui ao povo salvo e o não salvo, né? Então hoje, se muitas vezes se remove um joio, o trigo pode ir junto, como o senhor tem falado, pastor, de citar aí o escândalo, fazer algo indecoroso, impróprio, e pode gerar então um abatimento na fé dos outros que estão ali procurando servir a Cristo com fidelidade. Então fica uma situação realmente difícil. Então muitas vezes há casos que vamos aguardar o tempo de Deus, porque se toca no joio agora, o trigo pode sair junto, pode ser tirado junto, perder a sua fé, né, pastor? E também há a esperança do joio se transformar em trigo, né? É o que o Senhor Jesus, na parte do final do seu Sermão do Monte, na parte aplicativa, ele falou sobre os falsos profetas, né? Ele deixou bem claro que existiriam os falsos profetas, e qual foi a recomendação? Acautelai-vos. Esses falsos profetas vêm vestidos com ovelhas, mas o seu interior são lobos devoradores. E uma pessoa assim é uma pessoa que ela quer devorar a alma de uma ovelha. Que coisa terrível, né? Ela quer tragar uma ovelha, como se fosse um predador. Daí o cuidado que o Senhor está dizendo aqui no Sermão do Monte. Muito bem, agora para terminar, pastor, nós falamos muito sobre punição e muito sobre inferno, mas não erramos não, porque o próprio Senhor Jesus, em seu ministério público, há relatos nos evangelhos que ele falou mais sobre o inferno
do que propriamente do céu, mostrando o perigo iminente desse lugar terrível que foi preparado para o diabo e seus anjos, mas o homem intrometido que está querendo ir para esse lugar, numa porta bem larga, né? Está conduzindo à perdição. Então, nós falamos muito sobre o inferno e o Senhor Jesus também, em seu evangelho, falou mais do inferno do que do céu. Mas agora, para terminar o programa, pastor, vai haver também diferença no céu, pastor? As pessoas aqui, os salvos de todos os tempos, que estão servindo a Deus, e aqueles que estão cooperando, trabalhando, ganhando almas para Cristo, aqueles, por exemplo, como Estevão, foi o primeiro mártir, morreu por causa do Evangelho, e sabemos hoje que há irmãos espalhados no mundo que estão aí dando a sua vida, mas não negam a Cristo. O site Portas Abertas é um site de referência que traz notícias atualizadas do campo missionário. Pastor, no céu haverá diferença, pastor, também como um grau de recompensa, de bênção para os salvos, pastor? Eu penso que nós estaremos todos diante de Cristo. Isso vai ser maravilhoso, né? Maior recompensa, né? Não vai ter a oportunidade de termos uma espécie de... Você vai ficar numa suíte, eu vou ficar num apartamento simples. Todos nós estaremos numa situação muito boa, pelo fato de Cristo estar ali. Mas a Bíblia fala em 1 Coríntios 3 que as obras de cada um, elas serão manifestas e serão descobertas pelo fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Daí podemos deduzir que vai haver, sim, alguma forma de recompensa, e nada mais justo, né? Uma pessoa que trabalha pelo Senhor, se empenha pelo Senhor Jesus, outra que fica somente assistindo, com certeza essa que tem se esforçado, ela vai receber uma maneira de Deus honrar.